Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Tassiana e hoje eu vou falar para vocês sobre música africana. A gente vai contextualizar essa música, depois eu vou falar um pouquinho sobre o som dos tambores, vou contar para vocês sobre os griots e o corá e vou falar para vocês sobre o Naná Vasconcelos, que é um músico brasileiro. A música tradicional africana, ela é historicamente antiga e muito rica, porque a África é muito grande, tem uma variedade enorme de povos e de culturas, mas ela sempre tem uma batida vinculada nos instrumentos de percussão, que são os sons dos tambores, dos djembês e dos xilofones. Ela também está muito ligada às cerimônias religiosas. Eu falei para vocês na semana passada, na outra aula, sobre as máscaras africanas que também estavam ligadas aos rituais, e a música também faz parte desse contexto. Ela, junto com a dança e com as vestimentas características, são muito importantes para aqueles rituais, para a ligação com o sagrado. Então, eles utilizam muito os sons vocais e o som desses instrumentos de tambores e djembês para constituir o ritmo e o som que eles fazem. Como eu falei, os tambores são parte importante desse cenário musical africano. Então, desde muito tempo atrás, desde das tribos, antes das colonizações, eles já usam esses instrumentos. Os tambores, eles têm algumas variações. Esses djembês são instrumentos que dá para ver aqui no vídeo, que ele é mais fino embaixo, mas sempre tem uma pele em cima e são tocados através da percussão, batidas das mãos ou com alguma baqueta. Também é interessante porque nos tempos antigos ele era utilizado como uma forma de comunicação entre as tribos, por ter um som muito alto, uma forma o som bem oco, eles conseguiam fazer batidas e falar com outras tribos e dar avisos. Agora, eu vou contar para vocês sobre os griots e esse instrumento que eles usam, que é o corá. O corá é esse instrumento que está aqui na foto. Ele tem uma parte embaixo, que é uma cabaça, e são utilizadas 21 cordas. E ele é feito com pele de antílope. Os griots, eles são os contadores de história e música. Então, eles passam toda a tradição e a cultura das tribos através da história, da música, na forma de contar. Então, é muito ligado a esses instrumentos com a tradição, com o passar de uma geração para outra. E a função do griot, ela é geralmente hereditária, né? Então, é a função bem definida dentro das comunidades africanas e elas vão sendo passadas de geração em geração. E aí eu vou falar para vocês sobre o Naná Vasconcelos. Esse ele é um percussionista. Ele é um dos percussionistas mais famosos do mundo, já foi considerado nos Estados Unidos o trabalho dele de percussão. E no Brasil ele não é tão conhecido, mas ele elevou o profissional da percussão, o percussionista, para uma categoria diferente. No Brasil é muito comum os percussionistas ficarem no fundo de uma banda, de uma música, não serem o principal. E ele fez a percussão como um solista. E ele começou a utilizar um instrumento muito conhecido na capoeira, que é o berimbau. Ele pegou esse instrumento e começou a tocar de forma que marcasse o som e as batidas do instrumento e começou a utilizar isso no jazz e nas músicas americanas. Ele deu um ressignificado para esses instrumentos tradicionais. E ele utilizava qualquer instrumento que produzisse som para fazer essa percussão, né? Então, ele podia pegar pinico, panelas. Ele falava que o instrumento, que a música e o som, eles são primordiais. E você consegue fazer essa batida, o batuque, a partir de qualquer instrumento.
E ele fez um dos trabalhos mais importantes dele, é um álbum que chama Saudade, que é o ponto alto da sua trajetória como solista de berimbau. E ele toca esse instrumento que ele mesmo confeccionou. E eu... Vamos passar. Aí eu vou passar para vocês um pequeno trecho dessa música Saudades. Vozes, Saudades. Ele fez um poema, e nesse poema ele canta usando o berimbau. Eu primeiro quero que vocês escutem a música junto comigo. É um trechinho curtinho, a música é maior, mas eu vou pôr só um trechinho curtinho. Quero que vocês entendam, vejam se conseguem compreender o que ele está falando, o que ele quer dizer com esse poema. Vamos lá? Pode passar, por favor. Conseguiram entender? Gente, ele usa a voz como o próprio instrumento da percussão. Nessa música, ele se inspirou numa conversa de fundo de quintal, de pessoas, várias pessoas, discutindo se deram a liberdade para Zumbi dos Palmares ou se não deram. Então fica deram, não deram, deram, não deram. E ele faz essa brincadeira vocal. Todas as músicas dele que tem a voz sempre são utilizadas dessa maneira, como a voz, como mais um elemento de percussão. E eu terminei.